Imagine uma noite de março. Fria, silenciosa. O tipo de silêncio que só existe no campo profundo da Baviera. Agora imagine uma fazenda, isolada, cercada por florestas escuras e campos congelados. Hinterkaifeck, um nome que soa distante, quase esquecido pelo tempo. Mas o que aconteceu ali em 1922 jamais seria esquecido. 6 pessoas, uma família inteira, assassinadas brutalmente, mortas em sua própria casa. E o mais perturbador, o assassino pode ter ficado na fazenda por dias após os crimes, comendo a comida deles, dormindo sob o mesmo teto que os corpos. Este não é apenas mais um caso de assassinato não resolvido. É um enigma que desafia a lógica. Um mistério que atravessou um século inteiro sem respostas. E hoje, você vai conhecer cada detalhe sombrio dessa história. A fazenda Hinterkaifeck ficava a cerca de 70 quilômetros ao norte de Munique. Um lugar pequeno, remoto. O tipo de propriedade onde os vizinhos mais próximos estavam longe demais para ouvir qualquer grito. Era o lar da família Gruber. Andreas Gruber, o patriarca de 63 anos. Sua esposa, Cecília, de 72. A filha deles, Victoria Gabriel, viúva de 35 anos. E os 2 filhos de Victoria, Cecília, de 7 anos, e Joseph, de apenas 2. 6 vidas, 6 destinos entrelaçados. E uma nova empregada doméstica que tinha chegado apenas horas antes da tragédia. Seu nome era Maria Baumgartner. Ela mal conhecia a família. Mal teve tempo de conhecê-los. No final de março de 1922, algo terrível aconteceu naquela fazenda. Algo que transformaria Hinterkaifeck em sinônimo de horror. E tudo começou com sinais estranhos. Pequenos detalhes que Andreas Gruber havia notado nos dias anteriores. Pegadas na neve. Pegadas que levavam do bosque até a fazenda. Mas nenhuma pegada de volta. Como se alguém tivesse vindo e ficado. Andreas encontrou um jornal na propriedade. Um jornal que ninguém da família tinha comprado. Chaves desapareceram. Ruídos estranhos vinham do sótão à noite. Passos, movimentos. Mas quando ele subia para verificar, não encontrava ninguém. A empregada anterior havia pedido demissão 6 meses antes. Ela disse que a fazenda era assombrada, que ouvia vozes, que sentia presenças. Andreas riu dela na época. Ele não estava mais rindo, mas Andreas Gruber era um homem teimoso, prático. Ele não acreditava em fantasmas e não chamou a polícia. Um erro fatal. Na noite de 31 de março de 1922, a rotina normal da fazenda foi quebrada. Os animais não foram alimentados. As luzes não se acenderam. O silêncio tomou conta de Hinterkaifeck. E nos dias seguintes, vizinhos notaram algo estranho. A fumaça ainda saía da chaminé, mas ninguém aparecia. As crianças não foram à escola. A família não foi à igreja no domingo. Algo estava errado. Terrivelmente errado. A família Gruber. Para entender o que aconteceu em Hinterkaifeck, precisamos voltar no tempo. A Alemanha de 1922 era um país destruído. A Primeira Guerra Mundial havia terminado apenas 4 anos antes. A economia estava em colapso. A inflação disparava. A sociedade estava fraturada. Na zona rural da Baviera, a vida seguia de forma mais lenta, mais tradicional. As fazendas eram isoladas. As famílias viviam de agricultura e criação de animais. A comunidade era pequena. Todos se conheciam, mas também guardavam seus segredos. A família Gruber era conhecida na região. Andreas era um fazendeiro trabalhador, mas também tinha fama de ser rígido, difícil. Alguns diziam que era violento. Ele havia tido problemas com a lei no passado. Pequenas disputas. Nada grave, mas suficiente para que algumas pessoas o evitassem. Cecília, sua esposa, era uma mulher mais velha. Frágil de saúde. Mantinha-se reservada. Cuidava da casa e ajudava nos afazeres da fazenda quando podia. Victoria Gabriel era a filha deles. Viúva desde 1914, quando seu marido Carl morreu na guerra. Ela voltou para a fazenda dos pais com os 2 filhos pequenos. Mas Victoria carregava um segredo. Um segredo que seria investigado após sua morte.
Joseph, o filho mais novo de Victoria, havia nascido em 1919, 5 anos após a morte de Carl Gabriel. As contas não fechavam, e os rumores na vila eram cruéis. Diziam que Joseph era filho de Andreas Gruber. Diziam que pai e filha mantinham uma relação incestuosa. Nunca houve provas, apenas sussurros. Mas esses sussurros seguiriam Andreas até a morte. E além dela, a pequena Cecília, de 7 anos, era uma criança alegre. Frequentava a escola local. Gostava de brincar nos campos. Ela não sabia dos rumores. Não entendia as tensões familiares. Ela era apenas uma criança. E Maria Baumgartner, a nova empregada, tinha 44 anos. Ela havia chegado à fazenda em 31 de março, seu primeiro dia de trabalho. Também seria seu último. A fazenda em si era modesta. Uma casa principal de 2 andares, um celeiro, um estábulo, campos ao redor, tudo cercado por florestas densas. O lugar mais próximo ficava a quilômetros de distância. Era o cenário perfeito para um crime. Isolado, silencioso, sem testemunhas. Nos dias anteriores ao massacre, Andreas havia mencionado os sinais estranhos a alguns vizinhos. As pegadas, os ruídos. Mas ele não parecia assustado. Talvez curioso, talvez desconfiado, mas não assustado o suficiente para agir. E então veio aquela noite, 31 de março, o fim de um mês. O começo de um mistério que duraria para sempre. A descoberta dos crimes. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias. Ninguém via a família Gruber. A pequena Cecília não apareceu na escola na segunda-feira. O leite não foi entregue como de costume. O silêncio de Hinterkaifeck se tornou ensurdecedor. Em 4 de abril de 1922, 4 dias após os assassinatos, vizinhos finalmente decidiram verificar. Algo estava muito errado. Eles sabiam disso. Quando chegaram à fazenda, o que encontraram foi desconcertante. Os animais estavam famintos, mas ainda vivos. Alguém os havia alimentado, recentemente. A fumaça subia da chaminé. A casa parecia habitada. Mas não havia ninguém à vista. Eles chamaram. Nenhuma resposta. Bateram na porta. Silêncio. E então entraram. O primeiro corpo foi encontrado no celeiro. Andreas Gruber. Ele estava caído, coberto por feno, ferimentos terríveis na cabeça. Morto há dias. Ao lado dele, sua esposa Cecília, também morta. Mesma brutalidade, mesmas feridas. E então Victoria e a pequena Cecília de 7 anos. 4 corpos, todos no celeiro, todos mortos com golpes violentos na cabeça. A arma? Uma espécie de picareta ou enxada. Os golpes foram dados com força brutal, sem hesitação. A disposição dos corpos contava uma história terrível. Andreas havia sido atacado primeiro, provavelmente enquanto trabalhava. Cecília, a esposa, estava próxima a ele. Victoria parecia ter tentado fugir. Havia sinais de luta. E a pequena Cecília? Os investigadores encontraram mechas de cabelo arrancadas ao redor de seu corpo. Ela havia sido atacada com violência indescritível. Uma criança. 7 anos. Mas a busca não havia terminado. Ainda faltavam 2 membros da família. Joseph, o bebê de 2 anos. E Maria, a empregada. Os vizinhos voltaram para a casa principal, subiram as escadas e encontraram os 2 últimos corpos nos quartos. Maria Baumgartner estava em seu quarto, morta em sua cama. Ela havia sido atacada enquanto dormia. Mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. E o pequeno Joseph estava em seu berço, também morto. Um bebê, 2 anos de vida. 6 vidas, exterminadas em uma única noite. Mas o horror não terminava aí. Os investigadores notaram algo perturbador. A casa estava arrumada, a cozinha limpa. Havia restos de comida fresca. Alguém havia estado ali, recentemente. Alguém havia alimentado os animais nos dias seguintes aos assassinatos. Alguém havia acendido o fogão, comido na mesa da família. O assassino havia ficado, vivendo na fazenda, com os corpos, por dias.
Os vizinhos correram para chamar a polícia. Em poucas horas, a fazenda estava cercada por investigadores. Jornalistas chegaram de Munique. Curiosos se aglomeraram. Hinterkaifeck se tornou o centro de um dos maiores mistérios criminais da Alemanha. A autópsia revelou detalhes chocantes. A pequena Cecília havia vivido por várias horas após o ataque inicial. Ela estava deitada ao lado dos corpos dos avós e da mãe, ferida, agonizante. E o assassino sabia. Ele havia retornado ao celeiro e a havia atacado novamente, para garantir que ela morresse. Uma criança de 7 anos, deixada para morrer lentamente, ao lado de sua família morta. A brutalidade era incompreensível. 6 pessoas, incluindo 2 crianças, assassinadas sem piedade, sem motivo aparente. E o assassino simplesmente desapareceu, como um fantasma, sem deixar rastros, sem explicações. Investigação policial e falhas da época. A polícia bávara lançou uma das maiores investigações da história da região. Mais de 100 suspeitos foram interrogados. Milhares de pistas foram seguidas, mas todas levavam a becos sem saída. O caso tinha tudo para ser resolvido rapidamente. A fazenda era isolada. O número de pessoas com acesso era limitado. Havia sinais claros de que alguém havia ficado na propriedade após os crimes. Mas a investigação fracassou, repetidamente. A primeira grande falha foi a preservação da cena do crime. Em 1922, a ciência forense ainda estava em seus estágios iniciais. Não havia protocolos rigorosos, não havia análise de DNA, não havia técnicas modernas de investigação. Dezenas de pessoas entraram na fazenda antes que uma investigação adequada começasse. Evidências foram contaminadas, pistas foram perdidas, o celeiro foi revirado, a casa foi vasculhada. E então, apenas 5 dias após a descoberta dos corpos, algo inconcebível aconteceu. A fazenda foi demolida. Por quê? As autoridades queriam encerrar o espetáculo macabro. Queriam que a vida voltasse ao normal. Então destruíram o principal local de evidências. Completamente. Os crânios das vítimas foram removidos e enviados para Munique. Investigadores esperavam que especialistas pudessem usar técnicas de reconstrução facial para identificar possíveis agressores. Os crânios chegaram a Munique, foram estudados e então desapareceram. Simplesmente sumiram. Nunca foram encontrados novamente. A investigação focou em vários suspeitos principais. O primeiro era Lorenz Schlittenbauer, um vizinho e ex-amante de Victoria. Alguns acreditavam que ele poderia ser o verdadeiro pai de Joseph. Ele havia visitado a fazenda no dia da descoberta dos corpos. Seu comportamento foi considerado estranho. Ele parecia saber onde procurar. Encontrou corpos rapidamente demais. E havia rumores de que ele e Victoria haviam discutido recentemente. Schlittenbauer foi interrogado extensivamente, mas tinha álibi. Testemunhas confirmaram sua localização na noite dos assassinatos. Ele foi liberado. Outros suspeitos incluíam trabalhadores sazonais que haviam passado pela região. Desconhecidos, andarilhos. A Alemanha pós-guerra estava cheia de veteranos desesperados. Homens brutalizados pela violência. Homens capazes de qualquer coisa. Mas nenhum deles tinha motivo claro. Nenhum deles tinha conexão com a família Gruber. Havia também a teoria do assaltante. Talvez alguém tivesse ouvido rumores de que Andreas guardava dinheiro na fazenda. Talvez o roubo fosse o motivo. Mas essa teoria tinha problemas. Nenhum dinheiro significativo foi roubado. A casa não foi revirada em busca de valores. E a brutalidade dos assassinatos ia além do que seria necessário para um simples roubo. Então por que 6 pessoas foram mortas? Por que o assassino ficou na fazenda? Por que ninguém ouviu? Ninguém viu? Ninguém sabia. A investigação continuou por anos. Pistas ocasionais surgiam. Confissões falsas eram feitas. Charlatães e médiuns ofereciam suas visões. Mas nada levava a uma resposta real. Em 1923, a investigação foi oficialmente encerrada. Sem conclusões, sem prisões, sem justiça. O caso ficou arquivado.
esquecido, enterrado como os corpos das vítimas. Mas Hinterkaifeck não seria esquecido para sempre. Teorias e mistérios não resolvidos. Mais de um século se passou e ainda não temos respostas, mas temos teorias, dezenas delas. Algumas plausíveis, outras absurdas, todas fascinantes. Vamos explorar as principais. Teoria 1. O amante rejeitado. Lorenz Schlittenbauer permanece o suspeito mais debatido. Sua relação com Victoria era complicada. Ele pode ter sido o pai de Joseph. Talvez ela o tivesse rejeitado. Talvez ele quisesse reconhecimento da paternidade. Andreas Gruber era conhecido por ser controlador. Talvez ele tivesse impedido qualquer relação entre Victoria e Lorenz. Talvez isso tenha gerado raiva, ódio, violência. Mas essa teoria tem falhas. Por que matar todos? Por que as crianças? Por que a empregada que mal conhecia a família? E por que ficar na fazenda após os crimes? Isso não faz sentido para um crime passional. Teoria 2. O incesto e o escândalo. Os rumores sobre Andreas e Victoria nunca foram provados, mas eram persistentes. Se fossem verdadeiros, isso criaria um motivo poderoso. Talvez Victoria quisesse sair da fazenda. Talvez ameaçasse expor o segredo. Talvez Andreas, desesperado para manter o silêncio, tenha tomado medidas extremas. Mas Andreas também estava morto. Ele foi uma das primeiras vítimas. Então, se essa teoria estiver correta, quem mais estava envolvido? Um cúmplice? Outro membro da família? Um segredo ainda mais profundo? Teoria 3. O estranho nas sombras. As pegadas na neve. Os ruídos no sótão. O jornal misterioso. Tudo indica que alguém estava observando a família, esperando, planejando. Talvez fosse um criminoso em fuga. Um veterano de guerra perturbado. Alguém que encontrou refúgio nas florestas ao redor de Hinterkaifeck. Ele observou a família, aprendeu suas rotinas e então atacou. Frio, calculado, sem emoção. Após os assassinatos, ele permaneceu. Por quê? Talvez precisasse de um lugar para se esconder. Talvez estivesse fugindo. Talvez fosse simplesmente louco. E então, quando sentiu que era hora, simplesmente desapareceu na noite. Teoria 4. Vingança de guerra. A Alemanha pós-Primeira Guerra era um lugar violento. Ressentimentos corriam soltos. Veteranos retornavam traumatizados. Talvez Andreas tivesse feito inimigos durante a guerra. Talvez alguém buscasse vingança. Talvez houvesse dívidas não pagas. Acordos quebrados. Traições. Mas novamente, por que toda a família? Por que as crianças inocentes? Teoria 5. O segredo financeiro. Algumas teorias sugerem que Andreas estava envolvido em negócios obscuros, talvez contrabando, talvez dívidas de jogo. Se ele devia dinheiro às pessoas erradas, isso poderia explicar a brutalidade. Uma mensagem, um aviso. Mas não há evidências concretas disso. O que torna o caso Hinterkaifeck tão frustrante é a falta de motivo claro. 6 pessoas mortas. E nenhuma razão óbvia. Roubo? Não. Nada de valor foi levado. Paixão? Talvez. Mas a frieza do crime sugere premeditação. Loucura? Possivelmente. Mas até loucos deixam pistas.